na vida segue normas de boa conduta e convivência. Algumas são pessoais, como dizer muito obrigada, por exemplo. Outras devem estar claras no papel, pois o seu cumprimento será cobrado pelo Estado. Por esta razão, essas regras têm caráter jurídico e são chamadas de leis. Mas nem todo cidadão comum sabe como essas leis são feitas, por quem e ainda que ele pode participar na sua elaboração. É por isso que o programa TV Escola começa a exibir hoje uma série sobre processo legislativo. Você vai conhecer como são feitas as leis e para que elas servem, e tudo com muitas novidades. Para isso, nós convidamos algumas pessoas que nunca estiveram antes numa casa legislativa para conhecer a Assembleia de Minas Gerais. A Ana Rosa, Relações Públicas, a Alexandra, microempresária, e o Emanuel, estudante. Tem também o Diego, editor de imagens, que não pôde estar aqui hoje com a gente. Eles vão conhecer na prática como as leis são feitas e contar para vocês, nas próximas teleaulas, o que descobriram de importante e que pode mudar a sua visão sobre todo esse processo. Obrigada, bem-vindos ao TV Escola. Eu queria saber por que vocês toparam participar do programa. Bom, eu acho muito importante como cidadã entender onde as leis são feitas, né? Compreender como elas são feitas e para que elas servem. E você, Ana? Também pela curiosidade, principalmente conhecer os processos e conhecer a casa. Curiosidade como público, talvez. Eu também topei pela curiosidade, né? É um tema bastante curioso, saber como que funcionam, como são criadas e eu espero matar essas curiosidades aqui. O que vocês esperam? Exatamente isso. Queria saber o que vocês esperam dessa visita à Assembleia Legislativa de Minas. Participar posteriormente de alguns processos e também conhecer algumas coisas que eu não conheço até então. Matar essa curiosidade de saber como são feitas, quem faz o quê, quem pode, quem decide, tudo isso. E é um processo muito mais elaborado do que vocês imaginam. Você, Alexandra? Sim, também conhecer melhor os processos, conhecer como as leis são feitas, como elas são pensadas, quem que ajuda os deputados a elaborar essas leis. Então preparem-se, cada um vai fazer a visita num dia diferente e depois no final a gente volta a se encontrar para saber como é que foi. Combinado? E você acompanhe tudo aí de casa para aprender junto com a gente. Está no ar a primeira teleaula de mais uma edição do programa TV Escola. Olá, eu sou Guilherme Ribeiro, professor da Escola do Legislativo, e vou ajudar você a compreender como são feitas as leis no âmbito federal, estadual e aí no seu município. Vamos começar refletindo um pouco sobre o poder legislativo. O que a mídia nos informa? Corrupção, embate, negociação, votação, novas leis. Nos jornais e na internet, um volume gigantesco de informações podem nos confundir e dificultar a compreensão sobre o que realmente é o poder legislativo. E dificulta mesmo, principalmente porque a visitação às casas legislativas, apesar de ter crescido muito na última década, ainda é pequena. Pense, por exemplo, no seu caso. Você já visitou um prédio onde funciona a Assembleia ou uma Câmara Municipal? Durante esta série, o TV Escola inovou e vai conhecer um legislativo municipal em cada uma das 10 regiões de Minas Gerais. E eu comecei pela região central, quase Vale do Jequitinhonha, aqui na cidade de Diamantina. Vamos ver se o pessoal daqui conhece e participa das reuniões da Câmara? Não, nunca visitei. Sei lá, que eu tenho... eu não tenho tempo, não. Não. Por quê? Política não é comigo, não. Meu amigo, não, senhor. Não participo, não, senhor. Participo, não, viu? Por quê? Questão de oportunidade, tempo, né, horário. É por isso que o meu horário de trabalho não permite. Não. Por quê? Falta de tempo, trabalho, correria do dia a dia, né? Que a gente tem que ganhar o pão da gente. Já participei, mas no momento não tenho participado, não. Por quê? Porque não tem sido convidado. Nesse primeiro encontro, vamos discutir as funções do Poder Legislativo. Por que em todos os países democráticos existe o Poder Legislativo? Para que ele serve? Por que ele é tão fundamental para o funcionamento de uma democracia?
Temos que reconhecer que para vivermos em comunidade, precisamos delegar poderes e competências a um determinado grupo que se dedique a coordenar os interesses diferentes, a reconhecer o que é o interesse comum da maioria e a pacificar conflitos. Quem nos acompanha na teleaula de hoje é a Alexandra. Alexandra, o que você acha? Organizar-se e concentrar poder em um determinado grupo é importante para vivermos em comunidade? Vivemos num país democrático. É muito importante termos pessoas que nos representam, que representem a sociedade no sentido de discutir as leis, discutir a viabilidade delas e nos representar efetivamente. É muito importante para a construção do país. Então vamos entrar para conhecer isso na prática? Enquanto a Joanita entra com a Alessandra para conhecer como as leis são feitas, vamos avançar um pouco na nossa reflexão sobre o poder. Por exemplo, para vivermos em comunidade, desde uma tribo indígena até grandes nações, é preciso organizar e concentrar o poder em um determinado grupo ou instância. Mas, todas as vezes que concentramos o poder, corremos o risco do seu desvio e do seu abuso. Por isso, esse poder precisa, por um lado, ser distribuído e, por outro, controlado. Concentramos poder para que a sociedade tenha governabilidade, ou seja, para que decisões sejam tomadas de forma a coordenar os diferentes e conflitantes interesses. Mas, para que um governo seja legítimo, ele precisa ser representativo, contemplando as diferenças existentes na sociedade, não é? É sim, e o desafio é equilibrar isso. De um lado, se um sistema político valoriza demais a governabilidade, capacidade de decidir e de implementar a sua decisão, desconsiderando a representação democrática, o poder carece de legitimidade. Por outro lado, se desconsidera a governabilidade em nome de ampliar a representação, perde a capacidade de decidir, de fazer prevalecer o interesse coletivo. E é aqui, no poder legislativo, que se estabelece o equilíbrio entre esses dois princípios que norteiam qualquer sistema político. O poder legislativo é fundamental para estabelecer este ponto de equilíbrio, a partir do desempenho de suas funções representativa, legislativa e fiscalizadora. Vejamos o que significa cada uma delas. A função legislativa, por meio da qual o Poder Legislativo, junto com o Poder Executivo, discute e aprova as regras básicas que regem a sociedade e o Estado. A função fiscalizadora, por meio da qual o Poder Legislativo controla e fiscaliza os demais poderes para saber se o seu desempenho está de acordo com o previsto na lei e se o Estado está funcionando de forma eficiente. E a função representativa, por meio da qual se exerce as demais funções em nome do povo, levando em consideração os diferentes interesses e valores existentes na sociedade. A função representativa é a mais complexa, porque, lembre-se, todo poder, inclusive nos municípios, emana do povo. E esse poder do povo é exercido pelos representantes ou diretamente. Mas será que o povo tem percepção do que isso significa? Você sabia que quem manda na política é o povo? Uai, faz de conta, né? Uai, a gente tem que acreditar para ver se funciona, né? Acredita, é nós mesmos, fazendo nas eleições, não é certo? Uai, eu acredito que o povo manda na política. Se resolver fazer a política correta, realmente o povo tem a força de ganhar aí. Particularmente, eu acho que ainda não é o povo, não. Acho que está precisando haver mais democracia, está havendo os políticos ouvirem mais as pessoas, para poder estar resolvendo assim, né, dentro do que realmente o povo precisa. Eu acho que o pessoal tem medo de se envolver ou não são interessados, né? Não correm atrás dos seus direitos, e eu acho que é isso que está acontecendo. O TV Escola foi ao norte do país para checar se algumas dessas expectativas também ocorrem por aqui. E ao visitarmos a Assembleia Legislativa do Acre, aqui em Rio Branco, percebemos que muitos cidadãos conhecem o processo de produção de leis, mas a maioria ainda tem dúvidas que precisam ser esclarecidas. Não, saber de onde vem a gente sabe, só que se a gente puder ter mais explicações para ficar mais esclarecidas as coisas, é melhor, né, pra gente. É uma curiosidade, um desejo muito grande, eu creio, de toda uma população saber o que
que se passa entre as quatro paredes, né? Eu gostaria sim, né, pra gente ficar atento a tudo que acontecer e estar a par de tudo o que acontece na sociedade política, né? A dúvida que eu tenho é que a produção de leis, para mim, ela é muito devagar, entendeu? Muito lenta, as leis estão muito atrasadas. Eu morava na mata. Eu nasci e me criei na mata com 7 anos que eu estou aqui, agora que eu estou entendendo dessas coisas. Eu não sei como funcionam as leis. Ainda não está bem explicado para a população. Eu acho que está faltando transparência em todos os poderes. Executivo, legislativo, judiciário. Infelizmente, no Brasil, a transparência é mínima. O senhor sabia, por exemplo, que a população pode participar das discussões nas comissões? Não sabia. Não sabia. Se soubesse, participaria mais? Com certeza, né? Com certeza a gente participaria mais, né? Estão vendo quantas reflexões importantes são feitas por toda parte? É por isso que, neste TV Escola, vamos destacar algumas características da função representativa para que todos possam compreendê-la melhor. Por exemplo, é preciso lembrar que os representantes do povo, parlamentares eleitos, expressam sim as diferenças existentes na sociedade. O povo, notadamente nas democracias, não é uniforme. Pelo contrário, somos diferentes em nossos valores, interesses e preferências. O exercício da função representativa significa incorporação dessas diferenças no processo de tomada de decisão. Os diferentes pontos de vista, interesses e valores precisam ser ouvidos e levados em consideração pelo Estado por intermédio do Legislativo. Assim, há parlamentares que expressam o ponto de vista de religiosos, outros são leigos, há quem defenda os interesses das mulheres, dos indígenas, dos empresários, dos trabalhadores. O convívio com a diferença é a marca do poder legislativo. Em audiências públicas e ciclos de debate como esse, podemos ver isso concretamente. É importante assegurar as possibilidades de atuação das minorias, pois, do contrário, o parlamento perde sua razão de ser. Mas como o legislativo faz isso? Aqui na Assembleia de Minas, pelo menos nos últimos 12 anos, a minoria tem se constituído num espaço institucional fundamental para o andamento dos trabalhos na casa. O regimento da Assembleia, ele impõe que para se ter uma bancada, você tenha no mínimo 5 deputados. Essa legislatura, por exemplo, nós temos uma série de partidos que vieram com 1, 2 representantes. Então, esses partidos, para que eles tenham uma participação efetiva na casa, eles procuram se constituir em bloco, porque senão eles não vão poder participar de comissões, o seu poder de intervenção na casa acaba sendo muito reduzido. O regimento da casa, nesse sentido, a gente pode dizer que ele é bem favorável à oposição, porque mesmo com 11 parlamentares, a nossa capacidade de obstrução continua grande. Nós temos participação nas comissões mais importantes da casa e 11 deputados no plenário discutindo, encaminhando as discussões de projetos e tal, dá um poder de fogo muito grande para a oposição. Outra característica para que a representação política seja cada dia mais eficiente é que o relacionamento entre representado e representante aconteça. Eis o motivo pelo qual a comunicação é tão importante para o exercício da representação. Para isso, temos várias possibilidades, desde uma TV do Legislativo, o site, as audiências públicas, até o contato dos parlamentares com seus eleitores. Aqui na região central, várias câmaras municipais têm um site, mas mantê-lo atualizado é um desafio. O vereador deve usar vários meios para divulgar o que vai ser discutido no dia, as votações importantes, além de ouvir sugestões e propostas dos moradores da cidade. Aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Alexandra está visitando o CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, onde todos podem tirar dúvidas logo que chegam ao Legislativo. Mas é no portal que a Assembleia dá as informações sobre os mandatos, temas e datas das reuniões das quais todos podem participar. Assim, percebemos que a informação é fundamental para o bom exercício da representação, para participar do processo decisório e se informar sobre seus direitos. Bom, na verdade, uma surpresa, né? Eu não sabia que o portal continha tantas informações para o cidadão, como pauta do dia, endereço de todas as prefeituras de Minas Gerais e o principal, o contato de todos os deputados da sua região. Então é só buscar a informação, ela está ali disponível e de fácil acesso. Então agora vamos acompanhar uma reunião de perto? Vamos sim, mas na próxima teleaula. Agora vamos fazer uma última reflexão.
Imaginemos um projeto de lei tramitando numa Câmara Municipal que trará um retorno econômico extraordinário para determinada comunidade. Mas esse projeto, dentro de 15 ou 20 anos, comprometerá a sustentabilidade ambiental da região. Os cidadãos, ansiosos pelo retorno imediato, desejam a aprovação do projeto. O que deve fazer o vereador no exercício da representação democrática? Ele deve votar de acordo com seus eleitores, aprovando o projeto? Ou deve, seguindo a sua consciência, votar contra o projeto? O que você acha? A Constituição mesmo diz, né, que o nosso sistema político ele é plural. O fato de ter uma pressão de um determinado segmento social não significa que o parlamentar deva fechar os seus olhos para os outros problemas que também são de interesse geral da sociedade. O parlamentar ele precisa examinar toda questão de interesse social sob os mais diversos aspectos e repercussões que ela pode ter hoje. E às vezes implicações técnicas, né, têm que ser consideradas e o cidadão não quer que essas implicações técnicas sejam consideradas porque ele tem pressa em obter uma resposta do poder público. É essa que eu acho que é a grande dificuldade da política, que é um trabalho, né, de compatibilizar interesses. Muitas vezes interesses que não estão vocacionados pela população. É sobre essas decisões tomadas pelos deputados e vereadores, capazes de modificar as nossas vidas, que vamos falar no nosso próximo encontro. Até lá! Na Telealma de hoje, você viu que o poder legislativo existe em todos os sistemas políticos democráticos e que ele tem as funções de legislar, representar o poder do povo e também de fiscalizar os demais poderes. Percebeu que o acesso à informação é fundamental para que o povo possa exercer seu direito de governar através dos seus representantes e que a tomada de decisão nas casas legislativas é influenciada por diferentes interesses. Daí a importância da sua participação por diversos canais. Gostou? Então aprofunde os estudos sobre o assunto assistindo todas as teleaulas e respondendo às questões do curso de Processo Legislativo, como as leis são feitas, para obter sua certificação. Consulte também outros programas produzidos pela TV Assembleia e faça contato pelo e-mail tvescola@almg.gov.br.